Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amém. Auxilium Christianorum, ora pro nobis. Glorioso São José, rogai por nós. Por Cristo Senhor nosso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fica à vontade, Senhor. Salve Maria a todos. Salve Maria. Eu peço desculpas pelo atraso, mas como estava chovendo, chuviscando lá fora, o senhor Vitor, que nos convidou aqui para essa reunião, disse que havia muitas pessoas que pediram para aguardar um pouquinho. Eu queria então começar agradecendo o convite que foi feito para nós podermos estar aqui hoje, nesse grupo que eu vejo que há tantos jovens alguns em idade, outros não tão em idade, mas certamente jovens em ideal. Enquanto a pessoa tem ideal, enquanto ela tem esperança, enquanto ela deseja algo para o futuro, ela sempre é jovem. Aquele que vive do passado, esse começa a envelhecer. Então, neste grupo aqui eu vejo que todos são jovens, mesmo que alguns não tenham idade tão jovem assim. E é muito importante movimentos como esse. Nós temos visto pelo Brasil inteiro aparecerem grupos de jovens, grupos de pessoas católicas que cada vez mais se animam na defesa da Santa Igreja, na luta por princípios que valem mais do que a nossa própria vida. Quem somos nós diante de Deus? Aliás, foi o brado que deu São Miguel quando enfrentou Lúcifer no céu. Quem como Deus? Nada há de mais belo na vida do que uma dedicação para um ideal, ainda mais se esse ideal for um ideal religioso. O Brasil mudou muito, o mundo mudou muito. Há 50 anos atrás, as pessoas eram bem mais católicas. O Brasil tinha 90%, 95% de católicos, mas não se encontravam jovens, como hoje começam a aparecer, dispostos a se unirem e publicamente, por exemplo, rezar o terço. Quantos jovens hoje pelo Brasil começam a se unir para rezar o terço? Antigamente, as pessoas eram católicas, mas elas não tinham essa militância que começa a nascer por toda parte. Isso tem muita relação com o tema que o senhor Vitor me pediu para hoje tratar aqui com os senhores, que é a questão do que houve no Brasil no 7 de setembro, a situação nacional à luz de revolução e contra-revolução. Há muita relação com esse fato, com o fato dos senhores existirem, do fato de eu poder ver aqui tantas pessoas dedicadas a uma noite como essa. Nós estamos numa quarta-feira, quase 8 horas da noite, e o salão bastante cheio de pessoas para ouvir um tema que é um tema doutrinário. Nós não somos compostos de velhos saudosistas, pelo contrário, de pessoas que estão dispostas a ir à rua e, sem respeito humano, levantar o estandarte da ortodoxia. Isso que eu vejo aqui no centro São José. Nós temos uma belíssima imagem aqui de São José, o padroeiro aqui desse instituto. Meus parabéns pela excelente escolha do nome. Isso que se vê aqui, se vê por toda parte. Durante muitas décadas, a revolução, não sei se todos entendem o termo que eu vou usar aqui, mas veio desse livro. O senhor Vitor, aliás, disse para mim que ele vai ser sorteado no final desta reunião. Esse processo de descristianização da sociedade, que o professor Plínio Corrêa de Oliveira chamou de revolução, esse processo durante décadas, durante séculos, ele foi controlando a narrativa, ele foi controlando as informações, ele foi, por assim dizer, quase que hipnotizando as pessoas. E por isso, elas muitas vezes se diziam católicas, mas iam paulatinamente abrindo mão dos princípios católicos. Elas começavam muito católicas, 10 anos depois estavam medianamente católicas. 30 anos depois tinham virado do avesso, já eram outras coisas, eram outras pessoas. Isso a revolução foi fazendo com a sociedade. A sociedade começou uma sociedade muito cristã. Vocês imaginem que na Idade Média
As pessoas tinham Deus no centro, era o chamado teocentrismo. De repente nós estamos chegando hoje para o culto da árvore, para o aborto, para todo tipo de pecado que coloca a sociedade no ponto oposto daquilo que era a sociedade católica, que nasceu do sangue sacrossanto de nosso Senhor Jesus Cristo. No alto da cruz, quando nosso Senhor morreu, ele estava morrendo, ele viu diante dele tudo o que acontecia na história, tudo de bom e tudo de ruim, todos os pecados que seriam cometidos. Inclusive no Horto das Oliveiras, ele chegou a perguntar: de que vale o sangue meu? Por quê? Porque ele via quantos homens se afastariam daquilo que ele veio propor. Uma humanidade que durante um tempo foi crescendo no amor a Deus, foi constituindo uma civilização que foi a civilização cristã, chamada de cristandade. E de repente, daquele sangue de Nosso Senhor que deu naquela civilização, os homens vão parar exatamente do outro lado. Porque houve um processo de descristianização que durante muito tempo foi controlando a maneira como as pessoas tinham acesso a muitas vezes a informações, muitas vezes através de transformações nas artes, como foi o Renascimento, e foi mudando a mentalidade das pessoas. Então nós temos, desde o começo da humanidade, uma luta entre os que são de Deus e os que são contra Deus. Já no paraíso, eu citei agora a luta que houve no céu, quando Lúcifer disse não servirei, e São Miguel, pelo contrário, deu brado: quem como Deus? Quem quer se colocar como Deus? Depois no paraíso foi a mesma coisa. Chegou a serpente para Eva, o que ela disse? Aliás, quem quiser fazer qualquer interrupção, qualquer pergunta, fique inteiramente à vontade, ajuda inclusive a explicitar melhor o tema. O que disse a serpente para Eva? Se comeres desse fruto, sereis iguais a Deus. E Eva foi lá, comeu o fruto, depois ofereceu a Adão. Nós conhecemos bem a história, e Deus depois apareceu e disse à serpente: tu, em relação a Nossa Senhora, porém inimizades entre ti e a mulher, entre a tua posteridade e a posteridade dela. Tu lhe armarás bote ao calcanhar e ela lhe esmagará a cabeça. Ipsa contere, ela esmagará. Muitas imagens de Nossa Senhora aparecem Nossa Senhora pisando na cabeça da serpente. Alguns dos senhores já conheciam o fato, outros talvez tenham se perguntado por que Nossa Senhora aparece em cima da serpente. Ela aparece porque ela é aquela que vai esmagar a cabeça da serpente. Bom, e em função desse processo de descristianização, a humanidade cada vez mais foi se afastando de Deus e, ao mesmo tempo, hoje, cada vez mais, parte da humanidade tem uma devoção maior a Nossa Senhora. Cada vez mais as pessoas se tornam, usando o método de São Luís Maria Grimond de Montfort. Quem aqui conhece São Luís Maria Grimond de Montfort, por favor, levanta o braço. Eu acho que é praticamente a totalidade da sala. Quem não conhece, conheça. Ele escreveu o livro Tratado da Verdadeira Devoção a Nossa Senhora. Quanto mais o mundo foi se afastando de Cristo, Deus foi separando alguns que se tornaram cada vez mais devotos de Nossa Senhora. E Nossa Senhora foi tomando uma posição cada vez mais central nesse combate, que está desde o Gênesis narrado: porém inimizades entre ti e a mulher, entre a tua posteridade e a posteridade dela. Por que eu estou fazendo essa pequena introdução? Porque no final dessa reunião eu vou explicar o momento histórico em que nós estamos, um momento histórico que tem muita relação com o que aconteceu em 1917 em Portugal, quando Nossa Senhora em Fátima, essa é uma imagem, é uma cópia idêntica da imagem peregrina de Nossa Senhora de Fátima, que em 1972, em Nova Orleans, chorou lágrimas, verteu lágrimas. É uma imagem milagrosa, foi fotografado no mundo inteiro. Essa imagem já esteve conosco no Brasil algumas vezes, a imagem original. Essa é uma cópia idêntica àquela imagem. E Nossa Senhora, em 1917, apareceu uma camponesa, que depois se tornou freira, a irmã Lúcia. Ela era uma menina, ela não sabia de quase nada. Era uma camponesa muito simples.
e o irmão dela, Francisco, e a Jacinta, também irmã. Eram 3 crianças, muito pequenas, como da idade de algumas aqui que estão na sala ao lado, tem algumas aqui nessa sala também. Eram tão novas que quando Nossa Senhora disse a ela que a Rússia espalharia seus erros pelo mundo, Lúcia, pequenininha, pensou que a Rússia era uma mulher muito ruim. Nossa, quem é essa mulher péssima de nome Rússia que vai espalhar seus erros pelo mundo? Porque eram crianças muito simples. Mas Nossa Senhora, em 1917, avisou do que viria para o nosso mundo. E avisou também que o Imaculado Coração dela triunfará. E nós vamos voltar a isso no final dessa reunião. E isso tem muita relação com o fato de existir esse grupo, Instituto São José, tem muita relação com o fato de, por toda parte no Brasil, em todos os estados do Brasil, grupos como esse estarem formando. Tem muita relação com o auge da devoção à Nossa Senhora que vai se vendo nesse momento. E tem muita relação com o que está ocorrendo no Brasil e ocorreu no dia 7 de setembro. Nós vimos nas televisões, bom, eu não assisto televisão, eu não aconselho ninguém a assistir televisão, mas o senhor recebe pela internet, recebe as imagens das televisões. Então aparece lá uma imagem de Brasília completamente lotada e embaixo na Rede Globo, atos antidemocráticos marcam manifestação do 7 de setembro. E aí aparece embaixo uma outra imagem que alguém pegou de uma outra manifestação da esquerda, todo mundo vestido de vermelho, porque a esquerda não gosta do verde e amarelo, e todo mundo de vermelho, e escrito embaixo, MST, etc., vamos tomar o poder, pautas democráticas da esquerda levam a esquerda à rua. Era mais ou menos assim as duas imagens. Então, nós temos uma situação no Brasil em que parte da imprensa resolveu brigar com a imagem, resolveu dizer o seguinte: não importa a realidade dos fatos, eu vou dar uma narrativa para tentar fazer com que as pessoas não vejam aquilo que está acontecendo, não vejam aquilo que está acontecendo no Brasil e não vejam aquilo que está acontecendo no resto do mundo. Eu vou ler um primeiro artigo, eu não vou ler o artigo inteiro porque eu sei que se torna muito cansativo uma leitura, eu vou pegar algumas passagens de um artigo que saiu na Gazeta do Povo no dia 31 de agosto, uma semana antes, portanto, do 7 de setembro, com o seguinte título: A revolta do cidadão comum contra os formadores de opinião. Isso que ele vai relatar é algo que o Dr. Plínio Corrêa de Oliveira, que escreveu esse livro, aliás, é o inspirador do Instituto Plínio Corrêa de Oliveira, do qual eu faço parte. Ele tratou desse processo de descristianização e, com muita antecedência, nesse livro, ele começou a dizer aquilo que estava acontecendo no mundo e que iria acontecer nos próximos anos. Isso é um dos fatos que ele disse que aconteceria, mas é muito interessante porque essa descrição está muito bem feita. Tínhamos como certo, diz o articulista, há menos de uma década, que a opinião pública, imprensa e formadores de opinião, os bem-pensantes, eram coisas inseparáveis, condenadas a viverem e a permanecerem juntas até o fim dos tempos. Inesperadamente, no entanto, a opinião pública tornou-se um campo de batalha. É a opinião do público, aquilo que as pessoas pensam, se tornou um campo de batalha. A imprensa tradicional entrou em colapso e os formadores de opinião, os indefectíveis especialistas, foram lançados quase no ostracismo. A imprensa de esquerda está furiosa com isso, porque eles foram perdendo o domínio da narrativa. Foram condenados a falar praticamente uns para os outros e se viram, num passe de mágica, substituído por uma personagem inusitada. Qual que é essa personagem? O cidadão comum. A maior parte das pessoas, os católicos, cada um dos senhores que está aqui, das senhoras, dos senhores que estão aqui, provavelmente percebiam isso nos colégios. Se a pessoa tinha uma posição boa, ela tinha receio de dizer aquilo, ela achava que ela estava sozinha no colégio. Eu vou na minha sala de aula defender a castidade, vou na minha sala de aula defender a moral católica, de defender a igreja, mas todo mundo é contrário. Era uma impressão que esse processo de descristianização fez questão de dar a cada um de nós. Todos nós tínhamos isso do fundo de quadro. Chegava na sala de aula, a pessoa ficava acuada. De repente, o que acontece? Esse cidadão comum que se sentia isolado começou a perceber que ele não estava isolado. Quem é que substituiu? Os donos e as donas de casa.
resolveram marcar presença no debate público. Uma vez aí instalados, descobriram similares e seguidores, muito similares e muitos seguidores. Eles perceberam, eu não estou sozinho. Existe em Jundiaí um grupo de pessoas que pensa como eu. Existem pessoas que eu nunca soube que existiam, que de repente começam a se articular, como o Sr. Liran aqui, o Sr. Ricardo, que fazem parte de um grupo, o Sr. Luiz que está ali, que vão rezar o terço na Avenida Paulista. Eles não sabiam que eles existiam. Eles não sabiam que era possível rezar na Avenida Paulista, no meio daqueles prédios, levantar o terço, colocar uma imagem de Nossa Senhora e começar a rezar e ficar de joelhos de repente. Ninguém imaginava isso, mas os donos e as donas de casas descobriram que eles tinham seguidores, muitas pessoas que pensavam como ele. Sem nunca recorrerem à autoridade dos títulos acadêmicos, a legitimidade do que dizem é retirada da adesão dos tais similares e seguidores, da gente que compartilha de um mesmo universo de valores, cristãos, familiares e patrióticos, valores comumente julgados desprezíveis e grosseiros pelos que se querem progressistas e esclarecidos. Então sai na mídia, esse pessoal é medieval, esse pessoal é antiquado, esse pessoal é reacionário, esse pessoal tem ódio, é intolerante. Eles têm que tentar intimidar um fato que eles não estão controlando, que é uma quantidade enorme de pessoas que sai daquele bolo que eles controlavam a narrativa, que começa a sair daquele número de pessoas que não enxergavam o que acontecia e começam a se mobilizar e a fazer uma frente unida defendendo os valores cristãos, familiares e patrióticos. A emergência dessas novas personagens no debate público e a tal guerra de narrativas é um mal que se instalou no espaço virtual, no entanto, apenas um sintoma de um mal de enormes proporções que há tempos e no crescendo vem comprometendo a estabilidade das sociedades ocidentais. O divórcio entre o grosso das populações e suas elites políticas, econômicas e, sobretudo, intelectual. A palavra divórcio, o Dr. Plínio Corrêa de Oliveira usou num livro que ele escreveu em 1987 para a Constituinte. Ele dizia exatamente isso, e eu depois vou pedir para alguém entregar para os senhores. Isso aqui foi o comunicado que o Instituto distribuiu na Avenida Paulista no dia 7. Aqui embaixo fala exatamente do divórcio entre a nação e o Estado, porque o Dr. Plínio, naquela ocasião, e eu vou ler aqui um trecho, é um trecho pequenininho, ele dizia que se o Brasil de superfície, o Brasil que aparece na imprensa, nessa mídia, em grande parte controlada pela esquerda, nas novelas, nos debates políticos, no meio judiciário, se esse Brasil caminhasse cada vez mais para a esquerda, o que aconteceria? O grosso da população não se sentiria representada por aquilo, e haveria um divórcio entre a nação, que é esse país muito mais conservador, e esse país de superfície, o Brasil de superfície, o Brasil oficial que aparece nessa mídia. E é exatamente isso que nós estamos vendo ocorrer no Brasil de hoje. E é isso que tem causado uma espécie de pânico em pelo menos boa parte da imprensa de esquerda. Então dizia o Dr. Plínio em 1987, se tal não ocorrer, o respeito ao cidadão comum, que são as donas e donos de casa, que fala aqui, esse personagem que antes não tinha voz, se tal não ocorrer, convém insistir em que o divórcio entre o país legal e o país real, ou seja, o país verdadeiro, o país de profundidade, será inevitável. O que é esse país real? É o país que acha que é preciso, que sabe que é preciso trabalhar honestamente para ganhar o seu dinheiro, não quer invadir terra dos outros, não quer pregar a ideologia de gênero nos colégios para os filhos, não quer que a moral católica seja abandonada. Esse Brasil que a pessoa, quando viaja pelo interior, conhece, é completamente desconhecido da grande imprensa. É como se ele não existisse, ele não aparece nas novelas. O que vai aparecer na novela é exatamente o contrário, né? Bom, então o divórcio entre o país legal e o país real será inevitável. Criar-se-á então uma daquelas situações históricas dramáticas, nas quais a massa da nação sai de dentro do Estado, e o Estado vive, se é que para ele isso é viver, vazio de conteúdo autenticamente nacional. É de encontro a todas essas incertezas e riscos que estará exposto a naufragar o Estado brasileiro, desde que a nação se constitua,
mansamente, jeitosamente, irremediavelmente, à margem de um edifício legal, no qual o povo não reconheça qualquer identidade consigo mesmo. Que será então do Estado? Como um barco fendido, ele se deixará penetrar pelas águas e se fragmentará em destroços. O que possa acontecer com estes é imprevisível. Cada um de nós sente exatamente isso. Nós não nos sentimos representados por aquilo que está acontecendo no país, por aquilo que muitas vezes decisões judiciais vão impondo, a revelia até mesmo do processo legislativo, por aquilo que sai na imprensa, ou sai na televisão, ou sai nos filmes, nas séries, em que a pessoa diz, não é possível, isso não é o meu país, isso não sou eu. E a pessoa começa a se sentir cada vez mais descolada dessa narrativa. Então esse artigo ainda diz o seguinte: de um lado, as massas apegadas a valores familiares e nacionais ganham autonomia. Essas massas, esse povo mais simples, esse povo mais católico, ganhou autonomia, ascendeu ao debate, fez ouvir a sua voz, e o que mais tem afligido, no fundo, a grande imprensa, encontrou mecanismos eficientes para levar ao poder líderes que expressam as suas pautas, líderes que menos controlam os seus seguidores do que são controlados por eles. Um outro ponto muito importante. Muitas vezes a pessoa fica com a impressão daquilo que é o discurso mais superficial do que aconteceu ou que está acontecendo no Brasil. Não, é o Bolsonaro contra o Supremo. É muito mais profundo do que isso. Nós vamos ver 3 graus de análise desse fenômeno. A primeira, a mais superficial, é o que sai na imprensa. Nós temos o governo brigando contra o judiciário. A segunda análise, que é mais profunda, é esse divórcio entre o Brasil real e o Brasil de superfície. Agora, depois nós vamos ver no final um terceiro grau de profundidade, quando nós vamos remeter de novo a Nossa Senhora em Fátima, ao que está acontecendo, não apenas no Brasil, mas no mundo inteiro, e que os senhores aqui nesse grupo são um exemplo. Mas o que ele diz aqui é que esses líderes são muito mais controlados por esse público do que controlam esse público. Quem conhecia Bolsonaro antes de 2017, por exemplo? Ninguém. Não foi ele que fez essa reação conservadora. Ele foi eleito porque no Brasil houve um cansaço profundo daquilo que vinha acontecendo. Foram 13 anos de PT, 8 anos do PSDB. Tudo isso foi desviando tanto o Brasil, foi levando o Brasil de tal maneira para aquilo que ele não era, que as pessoas foram às ruas e o que elas diziam? Eu quero o meu Brasil de volta. Essa era a palavra que todos diziam. Quer dizer que aquele Brasil que em 2018 estava presente não era o meu Brasil? Portanto, houve um divórcio entre o Brasil verdadeiro e o Brasil que as pessoas imaginavam, a que a imprensa divulgava para elas. Eu quero o meu Brasil de volta e a minha bandeira jamais será vermelha. Há um país de profundidade que se levantou, que se ergueu, e a uma só voz foi à rua. As ruas do Brasil. Em São Paulo, mais de 2 milhões de pessoas, sem dúvida nenhuma, estavam na Paulista. E elas todas diziam a mesma coisa: eu quero o meu Brasil de volta. O problema é que a imprensa resolveu fazer a narrativa dela sobre o 7 de setembro. Os senhores todos viram aqui, saiu na televisão, etc. Já na véspera do dia 7 de setembro, começaram a sair imagens de Brasília. Brasília está sendo invadida, as praças dos 3 poderes estão invadidas de pessoas, porque eles queriam dar a narrativa da invasão do Capitólio que houve nos Estados Unidos. Então era a invasão de Brasília. Quando é o MST, aí não é invasão nem quando eles invadem uma propriedade, é ocupação, né? Não pode falar invasão. Eles vão lá, queimam a fazenda, matam o gado, fazem um churrasco, destroem tudo. Aquilo não é uma invasão, é uma ocupação pacífica. Agora, as pessoas nas ruas são atos antidemocráticos. Só a esquerda consegue dizer que a democracia é antidemocrática, porque as pessoas na rua é evidentemente o exercício da democracia. Mas para a esquerda não, é antidemocrático. Tem um punhadinho de pessoas de vermelho colocando fogo em banco, destruindo a agência bancária, o carro de locação, a agência que vende carro. Aí não, são atos democráticos, pauta da esquerda é democrático. É a mesma coisa que fazem esses países todos comunistas,
A Alemanha se chamava Alemanha Democrática e era a Alemanha comunista. A Coreia do Norte é a República Popular, porque é o povo. E eles sempre falam em nome da democracia para alterar o conceito da palavra. E é a mesma coisa que fez então a imprensa, já na véspera, avisando que havia uma invasão de Brasília por pessoas antidemocráticas. Enquanto que na torre de TV, no dia seguinte, tinha um punhadinho de pessoa vestida de vermelho. O seu Coutinho, que está ali no fundo, ele viu inclusive uma entrevista no começo da manifestação da esquerda. Chegaram para uma mulher que estava vestida de índio e perguntaram se aquela manifestação era contra Bolsonaro. Não, nós viemos aqui apenas... Como é que era, seu Coutinho? Defender a pauta dos indígenas. Viemos aqui defender a pauta dos indígenas, não é nada contra Bolsonaro. Bom, e a televisão tentando dizer, aqui está a manifestação anti-Bolsonaro. E do outro lado, a multidão dos atos antidemocráticos. E que vai formando cada vez mais, vai produzindo cada vez mais uma distância entre esse Brasil profundo e o Brasil de superfície. E as pessoas vão sendo jogadas num problema. Ou eu acredito na mídia, ou eu acredito nos meus olhos. Isso para eles é um grande problema. Eles vão querendo jogar as pessoas contra as paredes e o brasileiro não gosta disso. O brasileiro é muito pacato, mas não veio mexer com a minha pacatez. Não começa a colocar contra a parede. Tem aquela expressão que todos os senhores conhecem, o brasileiro dá um boi para não entrar numa briga, mas dá uma boiada depois para não sair. O que eles estão fazendo no Brasil é isso, eles estão colocando as pessoas contra a parede, com essas imagens. E aqui tem um outro artigo que também saiu na Gazeta do Povo, no dia seguinte ao dia 7 de setembro. Como a esquerda tentou desacreditar as manifestações de 7 de setembro. Ele faz uma análise parecida com esse outro artigo. As manifestações de 7 de setembro têm sido chamadas pela esquerda brasileira de atos antidemocráticos. Seus participantes, por sua vez, classificados como fascistoides, por figuras esquerdistas. Mas a narrativa, ao menos em parte, foi desacreditada pelos relatos, fotos e vídeos de quem esteve nos protestos, sobretudo o caráter pacífico das manifestações. O Brasil autêntico é ordeiro. As crianças estavam nos colos das mães e de repente a mãe dava para o soldado, que era enorme assim, para carregar o bebê dela e tirar uma foto junto. Os velhos, idosos, as cadeiras de bebês andando pela Paulista, tudo dentro de uma ordem. Como é que alguém pode dizer que aquilo era uma manifestação fascistoide? Como é que é possível alguém dizer que aquilo era um ato antidemocrático? De tal maneira contrariavam os fatos que as pessoas começavam a cada vez mais se descolar dessa imprensa de esquerda. E o artigo continua. Para o especialista em oratório Fábio Blanco, a contradição entre aquilo que se diz e o que se vê, para ele, é sintomática do desespero de um grupo que se acostumou a ter o monopólio da narrativa. A narração dos fatos é exatamente contrária àquilo que estamos vendo. Como dizer que o público é pouco quando estamos vendo a rua lotada. Aliás, isso é uma outra coisa que saiu logo à noite, no dia 7 de setembro. Foi um fracasso. Nunca em Brasília, eu cresci em Brasília, eu conheço Brasília de todos os lados da cidade, nunca aquela cidade viu tanta gente na rua. A esplanada dos ministérios nunca esteve tão cheia, era impossível acontecer aquilo, porque ela foi feita para não acontecer aquilo. Quando passaram a capital para Brasília, todos que diziam que o povo tem que se manifestar, reclamavam, porque é impossível encher aquela esplanada, pelo tamanho que é aquilo. Não sei quantos dos senhores já estiveram em Brasília, mas aquele eixo monumental, ele tem 6 ou 8 pistas de um lado, tem um gramado que deve ter uns 200 metros, não sei, ou mais, e depois tem mais 6 ou 8 pistas do outro lado. É a maior avenida do mundo, contando de um lado ao outro. Era impossível encher aquilo. Mas a imprensa diz, não, foi um fracasso. O Rio de Janeiro estava completamente tomado. São Paulo, a Paulista estava completamente lotada. Não, foi um fracasso. Então, há um tal cinismo de parte da imprensa que as pessoas começaram a notar. Para o sociólogo Lucas Azambuja, professor do Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais, IBMEC, de Belo Horizonte, a postura antidemocrática não define as manifestações de 7 de setembro, que reuniram múltiplas causas, inclusive a bandeira da liberdade de expressão, que é um pilar do regime democrático.
Para ele, nem sequer a defesa do presidente Bolsonaro pode ser vista como a causa dominante das manifestações. Vejo Bolsonaro muito mais como consequência do que causa de algo, a mesma opinião do outro articulista, com a qual eu concordo. Bolsonaro foi uma resposta de um Brasil que não queria mais o PT. E esse país continua vivo e continua muito profundo e continua atuando na opinião pública, continua atuando e se expressando através da opinião do público. Diz ele, a causa é que desde 2013 começou um processo de formação, digamos assim, de uma mentalidade conservadora por parte de um segmento bastante significativo da população brasileira. Ele aqui fala de 2013. Nessa parte eu não concordo bem com ele. O que houve em 2013 foi, por assim dizer, uma aglutinação, o que significa que já existiam esses valores antes. Ele está falando em 2013 que as pessoas foram para as ruas, mas elas só foram para as ruas porque essa mentalidade já existia antes de 2013. O problema é que em 2013, 2014, até as mega manifestações de 2016, multitudinárias, elas explicitavam algo que já existia no Brasil, que era esse cansaço de uma boa parcela da opinião pública com aquilo que estava acontecendo em nosso país. Os que estavam presentes nos protestos de 7 de setembro fazem parte justamente desse grupo que começou a emergir em 2013 no Brasil, de pessoas que defendem pautas familiares, cristãs, anti-aborto, pró-armamento civil, do combate à corrupção, da preocupação do Brasil virar uma Venezuela. Veja que é muito interessante, são vários temas diversos, mas que de repente começam a formar uma unidade. As duas análises que eu fiz, nós vamos terminar, quando chegarmos ao fim, com uma terceira análise de um grau de profundidade diferente. Eu vou apenas repetir. A primeira análise é o que sai normalmente na grande imprensa. É o presidente Bolsonaro contra o Supremo Tribunal. A segunda profundidade de análise é que existe um Brasil profundo, real, conservador, familiar, cristão, que cansou dessa espécie de domínio da narrativa da esquerda, que quer descristianizar esse país, que vai passando por cima de vários valores, seja na questão do aborto, seja na questão das armas, seja na questão do MST, as armas no caso da legítima defesa, seja na questão da ideologia de gênero. Pode pegar vários temas diferentes. Todos esses temas estavam presentes na Paulista. As pessoas estavam lá por pautas diferentes, mas estavam todas unidas, porque elas começavam a perceber que era o mesmo processo histórico que, apesar de defenderem pautas diferentes, levava ao mesmo fim. E esse fim é a descaracterização de um país que era a terra de Santa Cruz. Era o fim de uma civilização que nasceu do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. É exatamente esse o aspecto mais problemático para aqueles que querem descristianizar o Ocidente. É que as pessoas começam a perceber a unidade desse processo. E ao invés de lutarem apenas por um ponto, começam a se unir e começa a ficar evidente que tudo aquilo que a esquerda defende hoje é exatamente o contrário de tudo aquilo que o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo acabou levando a surgir, a emergir na civilização cristã. Dr. Plínio Corrêa de Oliveira tratava disso na década de 90. Ele faleceu em 1995. E esse livro ele escreveu em 1950. Revolução e Contra-Revolução, como eu avisei, o Sr. Vitor depois vai sortear esse exemplar que está aqui, que ele trata exatamente desse processo histórico, como é que através de várias mudanças sucessivas o mundo chegou onde ele está. E ele comentava muito como é que seria esse momento histórico, que ele chamava de Quarta Revolução. A primeira revolução foi o protestantismo, a Revolução Francesa foi a segunda, a Revolução Comunista a terceira. Nós estamos agora numa revolução cultural, indigenista, estruturalista, que apega o homem por inteiro. Ele primeiro domina o homem para depois tomar o poder. É um outro tipo de revolução que ele já tratava naquela época. Bom, mas ele explicitava em 1990 um fenômeno novo que antes não existia, que ele chamou de franja. O que era franja? Ele imaginava uma turbina de um avião e que da turbina saía franjas assim. O avião avançava numa tal velocidade que ia deixando coisas para trás. Ele não conhecia bem o que era uma turbina. E isso eram as franjas da opinião pública. A revolução ia avançando muito e várias pessoas começavam a ficar para trás daquilo.
E o processo ia deixando uma quantidade enorme de pessoas que não estavam seguindo a velocidade da revolução, ela estava indo muito rápida. E essa franja, ele comentava uma outra coisa, eram pessoas, imagine os senhores que a revolução, que esse processo de descristianização fosse como um trem. Esse trem vai andando na velocidade dele, tac, 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 lá para frente. As pessoas começam a descer do trem, eu não quero ir para aquele fim. Eu acho bom certas coisas, para que ser muito católico, né? É um pouco exagerado demais. Ser católico é duro, mas chegar a isso onde eles querem chegar, eu não quero ir. E como começou a ficar muito evidente, porque nós estamos chegando no final do processo histórico de descristianização da sociedade, essas pessoas começaram a sair do trem da revolução e ficaram na plataforma. Elas ficaram olhando, elas não embarcaram no trem contrário ainda, elas não querem voltar ainda, que no fundo é para uma outra civilização, que é uma civilização que Nossa Senhora prometeu em Fátima, e que São Luís Maria Grimond de Montfort, no seu livro, o Tratado da Verdadeira Devoção à Nossa Senhora, também fala, que é essa restauração da civilização cristã. Não é uma volta ao passado, é uma ida ao futuro, mas com princípios perenes da civilização cristã, da civilização que nasceu desse sangue que Nosso Senhor derramou no alto da cruz. Esse público começou a ficar parado, ele não entrou no trem ainda, pelo menos no trem da contra-revolução, mas ele não está mais no trem da revolução, ele não está mais avançando. E eles começaram uma coisa que não existia na época que o Dr. Plínio era pequeno, que eu já mencionei aqui antes. Na época que ele era jovem, as congregações marianas eram enormes. O Vale do Anhangabaú ficava lotado de pessoas. O Congresso Eucarístico tinha 500 mil pessoas, 1 milhão de pessoas. Mas ele dizia que naquela época as pessoas eram amigas de Deus, mas elas não eram inimigas dos inimigos de Deus. Elas iam gradualmente perdendo a fé. Elas começavam muito bem e depois as avós eram católicas, as filhas eram menos, os netos eram completamente anticatólicos, porque era um processo histórico. Então, naquela época, que havia uma grande quantidade de católicos, essas pessoas eram amigas de Deus, mas não eram inimigas dos inimigos de Deus. De repente, em determinado momento, começou a aparecer pessoas que resolveram novamente tomar as ruas e dizer: não, nós não aceitamos que eles queiram descristianizar o nosso país. Nós não aceitamos que eles queiram pisar no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não aceitamos a blasfêmia, nós não aceitamos o aborto, nós não aceitamos a ideologia de gênero, nós não aceitamos o MST invadindo propriedade, nós não aceitamos o comunismo. E começou um movimento de militantes que antes não existia. Eram pouquíssimas pessoas que iam às ruas dessa forma. E os senhores hoje são parte desse movimento que o Dr. Plínio chamou de uma graça nova que surgia na opinião pública, que pessoas dispostas a lutar e a serem militantes. Nesse momento em que nós estamos, no século XXI, em que, por assim dizer, depois de 600 anos de descristianização da sociedade, nós deveríamos chegar no momento em que a família não deveria existir, deveria existir todo outro tipo de família, mas a família não, a propriedade não, os valores morais não. Como é que é possível jovens no século XXI defenderem a castidade? Que coisa mais antiquada. É isso que sai na imprensa, porque é isso que eles esperavam. Nós estamos no século XXI, o século do ateísmo, o século da ciência, o século dos especialistas. Como é possível que nesse momento haja tantas pessoas defendendo a família? Como é possível que haja pessoas que sejam contra a igualdade econômica, que no fundo é o comunismo, que levando a propriedade das pessoas? Eu volto a dizer, se alguém quiser fazer qualquer comentário, fiquem à vontade, porque inclusive ajuda, caso não tenha ficado claro algum ponto, ajuda a explicitar. Se a família hoje estivesse mais deteriorada, se o senso de propriedade tivesse desaparecido, se a tradição, com seus valores morais e religiosos, fosse algo apenas do passado, o mundo estaria pronto para o que o Dr. Plínio chamou da Quarta Revolução, que era exatamente aquilo que eles queriam. Em 1968, a maior parte dos senhores não estava viva, provavelmente. Aliás, eu também não. Em 1968 ocorreu na Sorbonne, na França, uma revolução, chamada Revolução de 68. Em maio de 68, jovens da Universidade da Sorbonne
colocaram fogo em pneus, começaram a tirar os paralelepípedos das ruas, jogavam nas vidraças, porque queriam quebrar aquela civilização. Eles davam o primeiro brado da quarta revolução. Eles tinham uma frase, aliás, eles tinham várias frases, eles eram muito inteligentes. Uma delas é "Sous le pavé la plage", debaixo do paralelepípedo. Paralelepípedo todos conhecem, é o asfalto. Antes de ser asfalto, eram aquelas pedras. Antes de inventarem o asfalto, as ruas eram pavimentadas com paralelepípedos. Debaixo daquelas pedras, que significava a civilização, o que é que estava? Estava a praia. Solte-se, solte os seus instintos. Era a quarta revolução dando o seu brado. O Woodstock foi a mesma coisa nos Estados Unidos. Solte os seus instintos. Era um movimento universal que lançava a quarta revolução. E essa quarta revolução deveria chegar no auge agora. Nós estamos em 2021. Como é possível que hoje seja tão diferente daquilo como deveria estar? Um dos brados era proibir. É proibido proibir, exatamente. A contradição é proibido proibir. Ou a sociedade alternativa, ou seja... Sociedade alternativa, Raul Seixas. Naquela época eram todos os movimentos. Imagine de John Lennon, aquela música, Imagine um mundo sem fronteiras. É a mesma coisa que eles querem fazer hoje. A República Universal é um mundo sem fronteiras, sem nada acima ou abaixo, nada pelo que lutar, sem religião, sem nada pelo que morrer. Era um movimento pacifista. Na realidade era um movimento passinista, porque não era a paz de Cristo, era uma espécie de pacifismo anticristão que eles queriam. Era o relativismo. O John Lennon falou de Deus está morto. Deus está morto, John Lennon, exatamente. Somos mais famosos que Jesus Cristo e assim por diante, porque era preciso que aquela sociedade, que hoje eles chamam de sociedade patriarcal, antiquada, que diz que existem valores morais, existe o certo e o errado, que ela fosse substituída. O problema é que as pessoas não foram para lá, em parte pelo fenômeno da franja, dessa graça nova, em parte porque pessoas foram às ruas defender os valores que elas acreditavam. Elas não tiveram medo, elas não tiveram respeito humano. Respeito humano é a vergonha de defender a verdade, a moral, na frente de outras pessoas. É aquilo que um aluno sente muitas vezes na sala de aula. Todos nós fomos alunos, todo mundo sente a pressão do ambiente. Ela tem receio, ela se sente só, ela se sente pequeno. Depois tem o professor com aquela autoridade, olha para ela com a cara brava assim, ele já fica quietinho. O respeito humano leva muita gente ao inferno, porque as pessoas têm medo de publicamente defenderem a moral. Mas hoje o respeito humano parece estar diminuindo em muitos jovens. E esse fenômeno é um desses que explica por que o mundo não andou para onde a revolução anticristã queria que ele andasse. E eles continuam a agredir os brasileiros. Vejam isso daqui. O Brasil não foi descoberto e não tem 521 anos, diz Aras, o procurador da República, por causa da quarta revolução, que esse movimento indigenista não é a defesa dos indígenas. Os indígenas não querem ficar em zoológicos humanos, os indígenas querem poder trabalhar, eles têm direito a serem evangelizados, ao contrário do que diz a teologia da libertação, esses missionários de esquerda que querem deixar os índios na ignorância adorando o sol ou o rio. Eles têm o direito de serem evangelizados e eles têm o direito de poderem trabalhar, e os indígenas querem isso. A esquerda não quer, a esquerda quer transformá-los numa espécie de zoológico. Então, hoje, nesse momento da quarta revolução, interessa por outros fatos que estão nesse livro. Infelizmente não é o tema da reunião de hoje, não dá para entrar em todos esses detalhes. Interessa fazer esse movimento indigenista ganhar cada vez mais força. Então, o Brasil não foi descoberto, não tem 521 anos, o Aras. O que fez a CNBB no dia 7 de outubro? 7 de outubro, o Brasil se vestiu de verde e amarelo e foi defender os valores da civilização cristã. O que faz a CNBB? Diz o contrário. Grito dos excluídos. Da CNBB inclui transexuais, travestis e religião indígena. Teve aqui. Como? Esteve aqui em Jundiaí. Isso, no centro da cidade. Então, ao invés deles defenderem a moral católica, eles vão defender aquilo que a moral católica considera um pecado. O que faz isso? Faz com que os católicos comecem a se afastar cada vez mais desses bispos de esquerda, desses padres de esquerda. Um outro artigo que não vai dar tempo de ler, saiu na Folha de São Paulo,
sobre os abusos, com o título Abusos e Ilegalidades do Supremo Tribunal Federal dão força ao bolsonarismo. Ele comenta como é que se explica que há tantas pessoas do lado do atual presidente Jair Bolsonaro, depois de tantos escândalos que a imprensa faz constantemente. Ele vai dizendo, bom, o problema é que ninguém está fazendo uma autocrítica. Ele vai dando vários fatos do que o Supremo vem decidindo, é o que nós chamamos de ativismo judicial. O Poder Judiciário, ele é um poder pacífico, pacífico no sentido de que, a palavra não é pacífico, agora me foge a palavra, mas ele não pode... Imparcial. Não, ele tem que ser provocado, ele não pode agir de ex-ofício, ele não pode agir por conta própria. O ativismo judicial é exatamente o contrário, é quando o judiciário começa a legislar, ele começa a se substituir, por exemplo, ao poder legislativo. A Constituição do Brasil diz que o casamento é entre um homem e uma mulher. O Poder Judiciário chegou à conclusão que isso era um exemplo, não era uma limitação. A Constituição do Brasil defende a vida e o Código Penal considera o aborto um crime. E agora o Supremo diz que até os 3 meses pode haver aborto. E assim por diante, ideologia de gênero, nós podemos dar vários exemplos. O que faz o brasileiro comum? Ele começa a perceber que ele defende, por mais que ele acredite no sistema democrático, ele quer lá, vai colocar o voto dele na urna, mas depois não adiantou nada, porque, independentemente da vontade, até mesmo da maioria do país, há um processo que continua agindo, que continua andando numa linha da descristianização da sociedade. Então nós tivemos, em 2018, o fim de uma era que não se reverteu na mudança de políticas públicas, porque houve um outro ator político que começou a se substituir no ativismo desse processo. Então é o que esse articulista vai dizendo, infelizmente não dá tempo de ler tudo, também não é tão interessante, são vários casos, a maior parte dos casos os senhores conhecem. E o que vai acontecendo com isso? Vai acontecendo que vai havendo uma erosão do centro. As pessoas começam a se polarizar. A esquerda se torna cada vez mais esquerda e a direita é cada vez mais conservadora. Vejam o que aconteceu com o Novo. O Novo é um partido que quer se dizer de centro. Aliás, os senhores souberam, no dia 12 de setembro, alguns dias atrás, fizeram uma manifestação do centro. Chamavam de terceira via. Não é nem Bolsonaro, nem Lula. Eles poderiam ter chamado de via vazia, porque não tinha ninguém na via. As ruas estavam desertas. Bom, mas esse fenômeno não se deu só no dia 12 de outubro. Está se dando nos partidos políticos. O PSDB está se esvaziando. O Novo, que é a matéria que saiu na coluna do Estado, 3 de setembro, mais da metade dos brasileiros que se filiaram ao Novo já deixou o partido, porque o Novo começou a tomar posições de centro-esquerda. Os brasileiros estão muito mais para a direita, muito mais conservadores. O que acontece? Aqueles que ficam no centro vão se esvaziando. Mesma coisa do PSDB, começa a encolher. Esse aqui é de 15 de agosto do Globo. Bom, e é preciso também tomar um certo cuidado. Nós temos um tempinho ainda, eu vou entrar num outro aspecto do problema. A revolução anticristã, se ela puder, ela vai desviar a reação conservadora. Então ela vai desviar ou tentar silenciá-la. Ela não vai ficar imóvel, ela não vai ficar parada assistindo. Não pense os senhores que vamos todos à rua rezar o rosário e aqueles que são contra o texto vão dizer, não, que coisa bonita, eu vou deixar eles rezando lá, vou ficar tranquilo. Eles não fazem isso. Ou eles vão tentar silenciar, como eles fazem com vários canais conservadores hoje em dia, atacam, não, é homofóbico, aquele que defende o que está na Sagrada Escritura, aquele que defende o que está na doutrina católica a respeito do pecado do homossexualismo, não, esse é homofóbico, ele tem que ser preso. Isso é tentativa de silenciar. Ou eles vão tentar desviar a reação. Isso é outro problema muito perigoso. Como eles vão fazer, nós não sabemos, mas colocar falsas lideranças, pessoas que vão puxar para o outro lado, aparentemente, e desviar uma reação sadia para ela que se torne, para que ela perca esse lado sadio dela. Esse é um aspecto muito importante que eu queria pelo menos deixar os senhores com isso presente. O que aconteceu na Segunda Guerra Mundial? O comunismo avançava por vários lados. A partir de 1917, Nossa Senhora falou no começo de 1917,
E em novembro, a Rússia caiu no comunismo. Portanto, Nossa Senhora avisou antes do comunismo chegar na Rússia que aquilo ia acontecer. Bom, o comunismo vinha com a ditadura do proletariado, ódio, etc., e muitos católicos começavam a perceber, a igreja sempre combateu o comunismo, que era preciso lutar contra o comunismo. E tinha movimentos muito bons. Aí, de repente, aparecia alguém que se dizia anticomunista, mas não era antissocialista. Vocês sabem qual era esse movimento? Era um movimento nacional socialista. Ele era anticomunista, mas ele era socialista. Por quê? Desde o começo do século XX, final do século XIX, houve uma mudança no conceito do social. A palavra social começou a entrar cada vez mais. Havia uma espécie de inflamação do coletivo, do socialismo. Era muito bonito. Vamos olhar pelo social, nós temos que olhar pelo conjunto dos homens, que ia paulatinamente retirando a visão da moral transcendente, objetiva, que vinha de Deus, para algo que nascia da sociedade. Era a sociedade que era o motor de transformação social. E ele tinha duas vertentes. Ele tinha uma vertente nacional, que deu no nacional-socialismo, e tinha uma vertente internacional, que deu no comunismo internacional. As duas queriam controlar vários lugares. Bom, mas uma delas, no começo, pelo menos, se marcou muito o lado anticomunista, para poder levar muitos daqueles que eram anticomunistas para o lado errado. Então, nós temos que tomar muita vigilância e muito cuidado. O Dr. Plínio sempre, ele naquela época combateu o nazismo e combateu o comunismo, mas muitos católicos se deixavam levar por graus disso, que eram no fundo desvios que aconteciam na reação conservadora. Isso pode acontecer novamente. Então nós temos que ter muito presente em relação a isso. Mas o fato é que a revolução cada vez mais tem uma dificuldade de impor a sua narrativa para desviar esses brasileiros. Eles tentam de um lado, tentam do outro. O Brasil se vestiu de verde e amarelo, não foi lá com essa espécie de ódio, não foi lá dando um sinal que seria uma reação falsa. Pelo contrário, os brasileiros que estavam lá deram um sinal de uma reação verdadeira e muito profunda. E o verde e amarelo hoje é dos conservadores. A esquerda não consegue mais usar o verde e amarelo. A esquerda perdeu as cores do Brasil. Em certo sentido, a esquerda perdeu o Brasil. Ela só tem a narrativa de parte da imprensa. Quem são os católicos ultraconservadores que vão às ruas por Bolsonaro? Isso aqui é uma matéria que saiu na Veja, no dia 8 de setembro. A Veja me telefonou. A repórter da Veja chamava Duda não sei o quê, nem lembro mais. Aqui, Duda Monteiro de Barros, aliás está o nome dela aqui no artigo. Ela telefonou para o Instituto e fez uma entrevista de 30 minutos. Ela colocou uma linha, no meio de uma opção de outras acusações para outros grupos, porque como é que a imprensa faz? Ela vai pegando pontos de cada um dos grupos, monta uma matéria que vai servir uma narrativa de como ela quer apresentar o fato. Ela quer apresentar o fato do que são as reações de 7 de setembro, que são de pessoas que têm ódio, pessoas que querem derrubar o Brasil, querem derrubar o Supremo, invadir o Congresso, matar os ministros, pegar eles, colocar numa forca. E, bom, mais ou menos é mais ou menos a maneira como eles querem mostrar e montar essa narrativa. Então eles vão pegando trechos e que no fundo ela não disse aquilo que eu não disse, mas ela só disse uma parte que interessava na narrativa dela. E assim ela vai montando a matéria. Mas quem são os católicos ultraconservadores? É interessante saber isso. Vejam o ódio da esquerda para um fenômeno que não poderia ocorrer novamente. O radicalismo religioso segue como uma anomalia. Vejam bem, é uma anomalia. Alguns dos autores chamam de distopia. O que é uma distopia? Distopia é uma utopia no sentido contrário. A pessoa imagina uma coisa maravilhosa que vai acontecer, meio fora da realidade. A utopia é um sonho da esquerda, a utopia de esquerda é sempre errada. E a distopia é quando aquele sonho que eles tinham da esquerda, de repente não está lá, virou uma distopia. É o contrário daquilo que eles esperavam. Então aqui ela chama de uma anomalia. O radicalismo religioso, os radicais aqui somos nós, viu? Ela acha que nós somos os radicais, nós que vamos rezar de joelhos diante do nosso Senhor Jesus Cristo, somos os radicais. Eles que estão dispostos a invadir propriedades e depredá-las, etc., não, são os pacifistas. É sempre assim o discurso.
Então, essa anomalia que resiste aos ventos modernizantes do século XXI, freando as liberdades individuais onde germina e revelando o seu lado mais sombrio quando desemboca na política. Essa é a narrativa. Quais são as liberdades individuais que nós estamos freando? É o aborto. É impedir que matem as criancinhas no ventre materno, não. Isso daí é acabar com a liberdade individual. Ou então a ideologia de gênero, e assim por diante. É isso que eles chamam de liberdade individual. No Brasil, grupos radicais de variadas vertentes religiosas que andavam no segundo plano desde os anos 80 despertaram com renovada capacidade de articulação quando o então candidato Jair Bolsonaro surgiu no cenário, abraçando a pauta conservadora posta à mesa por essas lideranças, aglutinadas dentro e fora da igreja, neste caso em torno de organizações e institutos. Instituto São José está aqui, viu? Ela não colocou o nome, mas os senhores são radicais, como é que é? Radicais religiosos, são uma anomalia. Eles são adversários da agenda progressista, rechaçando educação sexual nas escolas e direito ao aborto, entre outros tópicos. Direito ao aborto, graças a Deus, exatamente. Mas vejam o ódio na descrição. Eles têm a coragem de dizer que nós temos ódio. Olha o ódio na descrição deles. Bolsonaro elegeu-se impulsionado por essa mescla de política e religião. Por quê? Porque os católicos percebem que eles não são católicos apenas dentro das sacristias, eles são católicos nas ruas. Nós não estamos aqui para dizer que nosso Senhor Jesus Cristo deve ser achincalhado publicamente. Nós estamos aqui para dizer que ele não pode ser achincalhado publicamente. Nós estamos aqui para fazer aquilo que nosso Senhor pediu no Evangelho: ide e evangelizai o mundo inteiro. Como eles fazem? Quando a esquerda faz isso, para eles é democracia, porque eles vão na rua, eles não estão dentro das casas deles defendendo os valores errados, eles estão nas ruas. Mas quando alguém vai à rua defender o valor católico, não pode. É mescla de política com religião. A religião deles, igualitária, eles podem defender na política. A religião de nosso Senhor Jesus Cristo não é possível que molde a sociedade, porque eles têm ódio à civilização cristã, que é aquilo que nosso Senhor pediu que nós rezássemos todos os dias. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, não é só no céu não, assim na terra como no céu. Na terra também é preciso que cada um que é católico, sobretudo os crismados, mas todos os católicos que são soldados de Cristo, defendam publicamente a moral de nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, mas essa foi, então, política e religião. Outra força, eles falam dos protestantes, mas outra força menos vistosa vem avançando a passos largos, ganhando ousadia, e é essencial para embalar Bolsonaro nas eleições de 22. Ela coloca na análise superficial, o problema dela é apenas o político partidário. Nós estamos vendo aqui que o problema para eles é muito mais complicado, porque quem levou o Bolsonaro à eleição não foi ele, foi um público conservador. Esse público conservador é que é o alvo desses ataques. Eles miram atacando em Bolsonaro porque eles têm ódio do que acontece, por exemplo, aqui em Jundiaí. Eles têm ódio que exista um grupo como esse, porque isso não pode existir. Isso aqui é uma anomalia. Tem ganhado ousadia. São os católicos fundamentalistas. Somos nós, hein? Muito obrigado, agradecemos muito, porque fundamentalista aqui diz, no fundo, de ser coerente com a própria fé. Fundamentalista aqui é aquele que é coerente. Na realidade, o católico não é fundamentalista nesse sentido que eles usam aqui. Fundamentalista, que eles colocam aqui no fundo, é alguém que não tem razão nenhuma, não pensa, é uma espécie de louco. Não é o que nós somos. Nós somos exatamente o contrário disso. Os fundamentalistas são eles. No ódio que eles têm a nosso Senhor Jesus Cristo, eles não têm razão. Eles não têm o uso da racionalidade como ela existe e como Deus deu a todos os homens. Porque se o homem usar a razão corretamente, ele vai chegar à conclusão da verdadeira religião e da necessidade do homem amar a Deus sobre todas as coisas. Eles são os fundamentalistas porque eles negam, através de falsos sofismas, a razão conhecida como tal. Bom, no passado, nem tão distante assim, funcionava cada um por si, mas agora forma uma rede que extrapola até fronteiras nacionais. Isso que se dá no Brasil está se dando no mundo inteiro. Jovens em todas as partes, em vários países, mas sobretudo no Brasil, estão se unindo cada vez mais para contestar esse processo de descristianização. E os senhores aqui são parte disso.
Um dos portas-vozes aqui é o padre Paulo Ricardo, depois ele vai para frente, faróis dos conservadorismos católicos, o Centro Dom Bosco, que é a Liga Cristo Rei, da qual os senhores fazem parte, e o Instituto Plínio Correia de Oliveira, a antiga TFP em São Paulo, formam gente e lançam livros para divulgar seu pensamento país afora. Olha que coisa grave, hein, senhores? Isso é bastante grave. Nós estamos formando pessoas e estamos lançando livros, ou seja, como é que eles chamam de fundamentalistas? Aqueles que lançam ideias e que convencem as pessoas através das ideias? É porque eles são os fundamentalistas, eles não aceitam as ideias, eles são contra as ideias, porque as ideias desmascaram aquilo que eles estão dizendo. Eles são monarquistas, os católicos radicais, e vão se enfranhando nos gabinetes. Dom Bertrand já esteve aqui, não? Parece que foi muito bem também. Bom, vejam que é muito mais do que o problema do atual presidente Jair Bolsonaro. É muito além de um problema político. E aqui eu entro no terceiro grau de profundidade da análise que eu prometi fazer no começo dessa reunião. Eu falei, primeiro, do problema político partidário, Bolsonaro como contra o Supremo, eleição do atual presidente, um grau de profundidade muito maior, que o Dr. Plínio tratou no livro sobre a Constituinte, que está aqui nesse comunicado que o senhor Rodrigo depois vai distribuir, mas há um outro grau de profundidade. Nossa Senhora apareceu em 1917, exatamente como ela está aqui. Essa é uma imagem que é cópia de uma imagem peregrina de Nossa Senhora. A imagem que chorou em Nova Orleans foi feita sob a direção direta da irmã Lúcia. Ela disse que era a imagem que ela tinha visto de Nossa Senhora, era a mais próxima daquela que ela viu a Santíssima Virgem. E ela avisou, em 1917, que a Rússia espalharia seus erros pelo mundo. Ela avisou no começo do ano. Em novembro de 1917, a Rússia se espalharia, a Rússia se tornaria comunista e começou a espalhar os erros do comunismo de uma forma enorme. Metade da Europa caiu no comunismo, quase metade. Era uma ditadura. A cortina de ferro, em 1989, talvez boa parte dos senhores ainda não tivessem nascido, caiu o muro de Berlim. Até lá havia o que se chamava cortina de ferro. Ninguém sabia o que ficava atrás daquela cortina. Era escondido. Eram cercas de arame farpados. Em Berlim havia muro de Berlim, que caiu. Por quê? Porque a Europa tinha caído na mão, boa parte da Europa tinha caído na mão do comunismo. Não foi só a Europa, foi o Vietnã, foi Cuba aqui, foram vários países. A China na Ásia até hoje continua, a Coreia do Norte, o progresso da Coreia do Norte. Aliás, se alguém quiser ver a diferença de uma sociedade livre, embora tenha os seus problemas, e uma sociedade comunista, basta ver a foto de satélite da Coreia do Norte e da Coreia do Sul. A Coreia do Sul é uma espécie de foco de luz à noite. A Coreia do Norte é um breu, não tem luz nenhuma, porque é o país da pobreza. Eles falam de pobres, não é porque eles querem ajudar os pobres, é porque eles querem transformar todo mundo em pobre. Não é possível gerar riqueza perseguindo a riqueza. Não é possível achar que alguém vai cuidar daquilo que não é dele, como cuida daquilo que é dele. Aristóteles escreveu um livro, muito antes de Nosso Senhor, chamado A Política, em que ele dizia exatamente isso: ninguém cuida daquilo que não é dele, como cuida daquilo que é dele. O comunismo não tem como dar certo pelo simples fato de que a natureza humana não é como os comunistas querem que ela seja. E, portanto, ela só leva à miséria e ela só leva à ditadura. Em todos os lugares do mundo foi exatamente assim, sem nenhuma exceção. Mas eles, então, espalharam o comunismo por toda parte. E como nós vimos na questão do Gênesis, do paraíso, antes de entrar no Gênesis, Nossa Senhora em Fátima ainda disse o seguinte, que por causa dos erros da Rússia, haveria um castigo que viria sobre o mundo. Esse castigo, nesse castigo, várias nações seriam aniquiladas. O que é uma nação ser aniquilada? É muito mais do que um território. A nação é um povo. Vários povos serão aniquilados, eles vão desaparecer. Portanto, Nossa Senhora está falando de um tremendo castigo. Não é um castigozinho qualquer, é um castigo muito grande, porque os homens não se converteram. Eu acho que ninguém tem dúvida aqui que os homens não se converteram. Eles não se converteram. Basta ligar a televisão, basta andar na rua, que eu acho que a pessoa fica com a certeza disso. Mas, depois desse castigo, Nossa Senhora disse outra coisa. Ela disse, por fim, o meu imaculado coração triunfará. Ela deu uma promessa de vitória, depois de grandes castigos. Cada vez mais,
esse processo de descristianização vai mostrando a sua amplitude e vai assustando aqueles que Nossa Senhora está separando. Aqueles que já desde o Gênesis, Nosso Senhor disse que os filhos da serpente armariam botes aos filhos da Virgem, mas que Nossa Senhora no final esmagaria a cabeça dessa serpente, que é o ipsa conteret, em latim ipsa conteret. Eles tentarão perseguir os filhos da Virgem, é o que nós estamos vendo hoje. Nossa Senhora vai tomando cada vez mais um papel central entre aqueles que começam a reagir a esse processo de descristianização. Quanto mais a pessoa é devota de Nossa Senhora, mais ela consegue reagir contra isso. E mais ela consegue se articular na defesa da civilização cristã, a defesa da Santa Igreja Católica Apostólica Romana. O Dr. Plínio também dizia uma outra coisa, e aqui eu entro no terceiro grau de análises. Ele dizia que antes desse castigo que Nossa Senhora avisou que viria ao mundo, antes desse castigo, um castigo regenerador, os senhores imaginem o seguinte: quantas pessoas se converteram na época do dilúvio? Pessoas que se perderiam se Deus não castigasse a humanidade. Esse castigo é similar, é um castigo que ao mesmo tempo é uma grande misericórdia, porque se Deus não castigar esse mundo, as pessoas continuam cada vez mais pecando e continuam cada vez mais se afastando da moral. É um castigo de grande misericórdia. Bom, mas dizia o Dr. Plínio que antes desse castigo era preciso que Nossa Senhora começasse a separar as águas daqueles que são dela e daqueles que são da raça da serpente. Daqueles que o Gênesis já dizia, serão os filhos da serpente e os filhos da Virgem. Esse me parece, e por causa desses recortes que eu li, que eles são unânimes. Cada um dos senhores e das senhoras pode olhar nos jornais, é sempre a mesma história. Como é possível haver tantas pessoas dizendo tal coisa? Como é possível que eles estejam defendendo a moral católica? Como é possível jovens saírem às ruas para rezar o terço o tempo inteiro? Como é possível que no mundo de hoje, que a Revolução preparou para ser, por assim dizer, o triunfo da anti-igreja, do anticristo, como é possível que nesse momento aconteça tanta coisa em contrário? É porque além do Brasil profundo, há muito mais do que isso, há uma separação daqueles que Nossa Senhora está separando para o momento em que ela esmagará a cabeça da serpente. As senhoras e os senhores que estão aqui são os filhos da Virgem, que se unem em torno da mãe. São chamados a serem os calcanhares da Virgem, em nossa época histórica, para esmagar a cabeça da serpente, que tem um nome. Esse nome é essa revolução anticristã que tomou conta do mundo, que quer destruir os restos da civilização cristã que ainda existem. Não há nada melhor para um católico nesse momento do que lutar pela Santa Igreja. Algumas pessoas costumam dizer: eu gostaria de ter nascido em outra época histórica, seria muito mais fácil, haveria muito menos imoralidade, seria muito mais fácil praticar a moral. Na realidade, senhores, nós temos a graça de poder viver no momento em que uma humanidade está escolhendo por Cristo ou contra Cristo. E nós somos chamados nesse momento a sermos os filhos da Virgem, a lutar por ela. Não há nada mais belo na vida de um homem do que uma dedicação por um ideal. E se esse ideal é um ideal religioso, o ideal de servir a verdadeira igreja, a Igreja Católica Apostólica Romana, de defender esse sangue que Nosso Senhor verteu e que gerou uma civilização, essa civilização que os filhos das trevas odeiam. Nesse momento histórico, nós somos chamados a lutar por ela, a lutar pela Virgem, para fazer triunfar o reino de Cristo. Paul Claudel tinha uma frase muito bonita: a juventude não foi feita para o prazer, mas para o heroísmo. As pessoas lá fora muitas vezes perdem a juventude delas em prazeres. Muito mais elas ganham se elas forem heróis, e se elas forem heróis da fé. Cada um de nós aqui, nesse momento histórico, pode fazer a sua escolha. E a importância do Brasil hoje é muito grande. Isso que acontece aqui, acontece muito mais do que acontece em qualquer outro lugar. O Brasil, por causa da floresta amazônica, ele está no centro do debate do que o Dr. Plínio chamava de Quarta Revolução. O Brasil hoje está no centro de todos esses debates todos, e aqui, exatamente, muito mais do que em outros países,
que esse fenômeno de jovens que se unem por toda parte é mais sensível. Nós hoje estamos no centro dessa discussão que é a ecologia, é o tribalismo, é a revolução cultural, etc. E Nosso Senhor disse no Evangelho qual seria o nosso prêmio se nós nos dedicássemos a Ele desinteressadamente. Dizia Ele: eu serei eu mesmo a vossa recompensa demasiadamente grande. Portanto, senhores, confiem, orem, lutem. A batalha está ganha e a vitória é certa, pois é Cristo que vence, não somos nós, é Ele que vence. Ele nos convida a fazer parte desse exército, do exército comandado pela Virgem, que esmagará a cabeça da serpente. Se alguém tiver alguma pergunta, senão temos uma coisa. Uma questão. Como fazer essa luta, essa guerra, a sua visão, a sua experiência, tudo, quando você lida com uma cúpula da igreja, que a gente sabe que ela joga o tempo todo contra, né? Ela faz isso, ela difunde, você vai numa missa como faz missa normal, você escuta cada relação. Como agir com isso? Como lidar com isso aí? A minha impressão, a resposta aqui poderia ter também vários lados. Eu vou dar uma resposta um pouco mais simplificada. Nós, enquanto católicos, temos que ser fiéis ao nosso batismo. Cada católico é da milícia Cristo, é militante de Cristo, é soldado de Cristo. Nós temos que obedecer a Deus, à religião católica, aos dogmas de forma perfeita e com humildade, jamais com orgulho, de forma respeitosa. Se há algo que qualquer pessoa na igreja, seja ele padre, bispo, cardeal ou papa, começa a contrariar aquilo que a própria igreja definiu, não somos nós que definimos, isso é um ponto muito importante, não é cada um que define aquilo que é certo ou errado. A doutrina da igreja tem 2000 anos, ela foi consubstanciada ao longo desses 2000 anos, ela foi dogmatizada em vários dos seus aspectos, ela se tornou muito firme, ela é muito sólida. Se alguém chega e diz o contrário daquilo que a igreja sempre disse, é preciso resistir. Como é que a igreja ensina que o católico deve fazer no momento de confusão em que, por exemplo, uma pessoa da alta hierarquia eclesiástica diga o contrário da igreja? Ele não deve nem se rebelar, nem ser cúmplice do erro. Ele tem que resistir. É isso que vários santos e doutores da igreja ensinaram para situações que eles não viveram, muitos deles nunca viveram aquilo. E uma situação como nossa nunca houve na igreja. Houve casos, como foi, por exemplo, o arianismo, que durante 70 anos dominou boa parte da igreja. Quase todos os católicos estavam aderindo ao arianismo, eram muito poucas as pessoas. Houve papas que aderiram à fórmula semi-arianas, por exemplo. Demorou 70 anos, mas a igreja depois definiu a verdade. O católico, tanto naquela época como em qualquer época histórica, ele só tem uma opção: a resistência. Ele não pode nem ter rebeldia e nem a cumplicidade com o erro. Sempre mantendo-se fiel à fé que ele recebeu no batismo. E respeitosamente, quando ele puder, expor o problema. Nunca com ofensas. Nós, enquanto católicos, sentimos muito a situação da Santa Igreja hoje, nós sofremos muito com isso, e cabe a nós, hoje, sofrer e resistir, e defender a ortodoxia católica. Teria mais alguma pergunta? Então acho que podemos rezar, senhor. Chegamos ao final deste vídeo e eu gostaria de lhe convidar, se você ainda não é inscrito, para que se inscreva neste canal. Essa inscrição é uma reação de pessoas que, como você, estão preocupadas com o Brasil e com o futuro da civilização cristã. Se você quiser ser avisado dos novos vídeos, entre no nosso canal no Telegram ou no Twitter. Os links para o Telegram e o Twitter do Instituto estão aqui na descrição deste vídeo. Além disso, também nessa descrição, além de vários links importantes, há o link para o grupo Articulação Brasil.
Se você quiser receber alguns benefícios específicos que nós separamos para essas pessoas que fazem parte desse grupo, dê uma olhada nesse link e veja aquilo que você receberá ao mesmo tempo que permitirá essa ação que nós estamos desenvolvendo no Brasil. Entre esses benefícios está a missa todos os meses celebrada na sua intenção e de seus familiares. Também, na minha opinião, a melhor revista de cultura católica do Brasil, que é enviada ao seu endereço, ao endereço que você indicar, que é a revista Catolicismo. Tudo isso e muito mais aqui nesse link do Grupo Articulação Brasil. Dê uma olhada. Aqui ao meu lado começam a aparecer alguns vídeos recomendados. Dê uma olhada também nesses vídeos, compartilhe entre seus amigos. Muito obrigado, viva Cristo Rei e Sua Mãe Maria Santíssima.